Todos concordam que o céu, na maior parte do dia e dos lugares, é azul. Porém, o azul dos céus que vejo não é azul para muitos animais. Eu nem sei se vejo o mesmo azul que os outros humanos veem. Não há como comprovar que eu e você vemos os mesmos tons de cores. Segundo pesquisadores, enquanto nós, seres humanos, possuímos uma visão tricromática, pois só possuímos 3 cones, por isso só podemos ver 3 cores primárias, azul, verde e vermelho, as aves possuem uma visão tetracromática. Ou seja, além das cores que nós enxergamos, elas também podem enxergar luzes ultravioletas, ou seja, cores invisíveis ao olho humano. Já os cachorros e os gatos só percebem o vermelho e o azul, e porquinhos da Índia também são bicromáticos. Ao contrário dos outros roedores, como hamsters, que só enxergam preto e branco, eles percebem o vermelho e o verde. E se até o azul dos céus que consigo enxergar com os meus olhos, e é um consenso, é algo tão relativo, será que o certo realmente existe, ou também é algo relativo? Pode parecer uma comparação nada a ver, que eu tava brisando muito quando escrevi isso aí, mas prometo que vai fazer sentido. Ou não também, né? O Tribunal de Inquisição e a maior parte da população da época medieval pensava como correto queimar pessoas e até animais que não seguiam as estreitas normas sociais da igreja. Eles achavam que só estavam punindo hereges e tinham convicção de que era o certo a se fazer. As pessoas de 400 anos atrás achavam a escravidão algo normal, e que punir escravizados com chicotes em praças públicas era correto também. Eu me considero uma boa pessoa, mas se você perguntasse para essas pessoas que cometiam e concordavam com essas barbaridades, aposto que a maioria também diria a mesma coisa. Então, como eu posso ter certeza disso? Parar para pensar sobre isso é angustiante, pelo menos para mim, pois, embora não esteja queimando ninguém em uma fogueira, sei que há uma grande chance de eu estar fazendo algo muito moralmente errado, achando que eu estou certo, assim como essas pessoas. Sobre isso, Hannah Arendt criou o conceito de banalidade do mal, em suma sendo definido pela normalização do mal presente na sociedade, assim alienando as pessoas da maldade presente em si mesmas. O termo surgiu no livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. O livro retrata o julgamento de Adolf Eichmann em Israel, quem foi um dos principais responsáveis pela deportação dos judeus durante o Holocausto. Desse modo, possuindo a culpa pela morte de milhares de vítimas do regime que eu não posso falar o nome. Isso sem possuir remorso algum. E ainda afirmando ser inocente no sentido da acusação do Tribunal de Jerusalém. Pois, de acordo com ele não havia cometido assassinato algum. Segundo suas próprias palavras, abre aspas, com o assassinato dos judeus nada tive a ver. Nunca matei um judeu, nem um não-judeu. Nunca matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para matar, fosse um judeu, fosse um não-judeu. Simplesmente não fiz isso. Fecha aspas. E que, abre aspas, só podia ser acusado de ajudar e assistir à aniquilação dos judeus. Fecha aspas. A qual ele reconhece ter sido um dos maiores crimes da humanidade. Alguém que afirma ter sido cúmplice de um dos maiores crimes contra a humanidade e não sente culpa alguma por isso, muito pelo contrário, diminui as próprias atitudes vis para fugir da responsabilidade de suas ações, só pode ser um sádico, um maníaco cruel, uma mente extremamente calculista e fria. Pelo menos era o que se pensava na época, antes de psiquiatras atestarem a normalidade dele. E quando se analisa sua biografia, percebe-se que ele não era um homem muito inteligente, mas também não era um imbecil completo. Era apenas uma pessoa frustrada com a própria vida, que ansiava por uma carreira de sucesso, muito por conta de ser vista como fracassada pela sociedade. Essa pela qual ele buscava constantemente por uma sensação de pertencimento, razão de tentar entrar em diversos grupos e organizações, incluindo a SS, pela qual cometeria diversos atos hediondos que posteriormente levariam ao seu julgamento. Essas informações podem causar confusão e até parecerem contraditórias. Isso é o que me assusta quando paro e penso. Como alguém que poderia ter sido eu fez o que ele fez?
Isso é melhor elaborado no trecho de Hannah Arendt, em que ela diz, abre aspas, o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. Muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram, e ainda são terrível e assustadoramente normais. Do ponto de vista de nossas instituições e de nossos padrões morais de julgamento, essa normalidade era muito mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que esse era um novo tipo de criminoso, que cometem seus crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir que está agindo de modo errado, fecha aspas. O que parece ser um caso extremo pode estar mais próximo do que se pensa, pois muitos dos comportamentos que permitiram a morte de vários tipos de pessoas pelo regime alemão são propagados pela internet, como a desumanização e o comportamento de manada. Em aplicativos como o Twitter e a dancinha não é incomum pessoas propagarem comportamentos danosos. É muito estranho quanto é normalizado falar da aparência alheia nesses aplicativos, o que em vários casos na verdade só é racismo mesmo. E essa só é a ponta do iceberg, pois existem casos que uma multidão de pessoas se une apenas para formar uma onda de ódio, de que se para pensar se realmente existe um motivo razoável, e muito menos nas consequências, apenas sendo levados pelo comportamento da massa. Um bom exemplo disso foi o suicídio do ativista Paulo Vaz, um dia depois de receber uma enxurrada de comentários maldosos. Resumindo a história, foi vazado um vídeo em que Pedro, o marido de Paulo, tinha relações com outro homem. O que não era uma traição, pois eles tinham um relacionamento aberto. Mas a internet não perdoou o acontecido. Direcionaram diversos ataques contra Paulo, falando coisas como se ele fosse homem de verdade, o marido dele não iria precisar buscar por um. E daí muito para baixo. E, embora ações drásticas, digamos assim, como a realizada pelo ativista não tem um único motivo, com certeza o ódio massivo que Vaz recebeu foi determinante para a tragédia. Infelizmente esse não é um caso isolado, e foi praticado por pessoas comuns, protegidas pelo anonimato. Pessoas que ignoraram que um perfil na internet na verdade também era uma pessoa, cheia de questões e complexidades. E o pior disso é que, provavelmente, caso esses que se tornaram carrascos parassem para pensar por poucos instantes a respeito disso antes de enviar um comentário, Paulo poderia estar vivo, quem sabe. Por isso, Hannah Arendt provocou a reflexão. Será que a natureza da atividade de pensar, o hábito de examinar, refletir sobre qualquer acontecimento, poderia condicionar as pessoas a não fazer o mal? E estar entre os atributos da atividade do pensar, em sua natureza intrínseca, a possibilidade de evitar que se faça o mal? Ou será que podemos detectar uma das expressões do mal, seja qual seja, o mal banal, como fruto do exercício do não pensar? Eu sei que isso que disse não vai mudar o mundo. Caso uma pessoa esteja realmente vendo isso, já é mais do que eu esperava. Mas acho que se as pessoas tirassem um pouco mais de tempo para realmente pensar, e acima de tudo questionar suas ações e crenças, o mundo seria um lugar melhor. Então, caso alguém realmente esteja prestando atenção no que eu digo, primeiramente agradeço. E peço que reflita sobre o que eu disse. Pode até ser para me criticar, eu não sei. Mas caso eu tenha ajudado alguém a questionar esse mundo absurdo que vivemos, eu já estarei feliz.